Estamos nesses dias falando sobre a salvação. A salvação, o maior de todos os milagres já realizado pelo Senhor Jesus durante o seu ministério, o milagre mais importante na vida de qualquer ser humano. É verdade que Jesus realizou tantos outros milagres tão importantes na vida de pessoas, como abrir os olhos de um cego, fazer o coxo andar, fazer surdo ouvir, fazer cego ver. Porém, entre todos os milagres que Jesus realizou neste mundo, entre todos eles, o maior de todos, a salvação. Porque no ato da salvação existe não apenas a liberdade da alma, mas existe também a restauração da alma, do espírito do homem, e conformado à imagem e semelhança do próprio Jesus, o Filho de Deus. Portanto, no ato da ressurreição, ou seja, da salvação, Jesus ressuscita a alma que estivera morta durante anos, adormecida no pecado, na cegueira, na ignorância, na escravatura. Deus traz de volta à liberdade este espírito, esta alma, fazendo-a viver de novo, lhe dando a vida eterna. Portanto, não há outro milagre maior no mundo, realizado por Jesus, ainda hoje, nos dias atuais, como a salvação. A salvação é o maior de todos os milagres. Por isso nós estamos mostrando aqui a salvação de Deus na pessoa do Senhor Jesus e a segurança, a eternidade desta salvação. Eu quero ler hoje para nossa meditação na profecia do profeta Isaías, o capítulo 55, versos 6 e 7, escritos pelo profeta Isaías. É claro, uma palavra inspirada por Deus. Isaías apenas um instrumento que foi usado por Deus para escrever o que estava no coração de Deus, ou aquilo que Deus, como autor da palavra, queria que ele escrevesse e, obviamente, queria que nós soubéssemos. Lemos assim, capítulo 55, versos 6 e 7 do profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grande em poder. Que texto lindo, que texto bonito, quando se trata da salvação do homem. Poderíamos aqui chamar do grande convite de Deus à liberdade. O grande convite de Deus ao homem à salvação em Cristo Jesus. Porém, eu quero falar sobre o perdido. Quais são as características de uma pessoa perdida? Normalmente nós caracterizamos uma pessoa perdida como aquela que pratica atos absurdos, como o crime, assassinato, estupro, assalto, que vive nas drogas e que faz na sociedade atos arrepiantes e reprováveis por todos. Porém, não necessariamente para ser uma pessoa perdida praticar essas coisas. Nós conhecemos em toda a história da Bíblia pessoas que foram boas demais, porém perdidas. Pessoas que cometeram atos reprováveis, porém pessoas salvas. O que você diria do rei Davi, o maior de todos os reis de Israel? O homem que cometeu um homicídio e um adultério. Porém, Deus foi muito claro com ele: perdoei o teu pecado. O teu pecado foi perdoado. O que você diria daquele homem, do fariseu que subiu ao templo
e numa oração expositiva ele falava com Deus e dizia: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, ruins, maus, perversos. Eu sou uma pessoa boa, dizia ele. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. E ele olhava para um seu companheiro e publicano e dizia: nem tão pouco como este publicano. Ele se justificava a si mesmo e realmente ele era uma pessoa boa. Ele praticava atos bonitos e agradáveis de se ver, mas foi condenado por Jesus. Então nós temos na Bíblia Sagrada essas diferenças de pessoas para pessoas e por aí nós não podemos julgá-las apenas pelos seus atos. Deus conhece o coração, Deus conhece o íntimo. É claro que nós não praticamos coisas erradas em nome da justiça, em nome de Deus, e daí nos justificarmos dizendo que faço isso, mas sou salvo. Espera aqui. A Bíblia diz que aquele que comete o pecado é do diabo. Mas aquele que é de Deus, ele não continua na prática do pecado. Existe esta grande diferença. Porém, eu estou dizendo do ponto de vista do homem para o homem, tentar justificar ou classificar as pessoas apenas por um ato errado ou por um ato bom. Essa é a nossa maneira de julgar. Porém, Deus disse que não vê como o homem vê. O homem vê o que está por fora, os atos, as ações. Porém, Deus vê o que está no seu coração. Nós temos algumas características pelas quais podemos conhecer uma pessoa perdida. Existem várias, muitas, porém eu quero citar pelo menos 2. Uma delas é a ignorância, a falta de conhecimento, a cegueira mental, a cegueira espiritual. As coisas de Deus não se vê pelos olhos da matéria, pelos olhos do corpo. As coisas espirituais se veem através dos olhos da mente espiritual. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o homem espiritual, ele entende tudo muito bem. Por ninguém ele é discernido. E ele termina dizendo, porque nós temos a mente de Cristo. Então, a palavra ignorância ou ignorante não é um termo pejorativo, é simplesmente para dizer que tal pessoa não tem o conhecimento espiritual. Uma pessoa leiga, uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, ela é uma pessoa ignorante no que diz respeito à sabedoria, à cultura humana. Quer dizer, ela não tem o conhecimento cultural. Então, é óbvio que nós entendemos que a ignorância espiritual é a cegueira da mente. O salmista, no Salmo 119, versículo 18, ele disse: abre, Senhor, os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, observa que o salmista, embora sendo um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, se é que foi o salmista Davi que disse isto, ele era um homem de mente aberta, um homem salvo pela graça, porém ele queria que os olhos da sua mente fossem abertos, a fim de que ele, através dos olhos espirituais, contemplasse as maravilhas da lei de Deus. Então fica claro que a escravatura da mente é algo que tem impedido as pessoas entenderem o Evangelho. Nós vamos ver alguns textos que falam realmente sobre este assunto. Uma outra característica que nós entendemos, ou pelas quais nós entendemos que uma pessoa ela é perdida, é a escravatura. Não estou falando da escravatura do tempo do Antigo Testamento, que as pessoas eram compradas, trazidas para casa e serviam o seu senhor como escravas ou como escravos. Estou falando da escravatura espiritual, na qual as pessoas estão tão presas a um prazer, a um deleite, a uma religião, a uma filosofia de vida. Elas estão tão escravas dessas coisas que elas não conseguem correr para os braços do Senhor Jesus. É como se estivessem amarradas, acorrentadas,
sem poder se libertar para ir para Jesus. Já encontrei durante o meu ministério tantas pessoas que dizem conhecerem que a Bíblia é a palavra de Deus, que os crentes estão certinhos, que a igreja realmente é do Senhor Jesus, que Jesus morreu na cruz no nosso lugar, que a única saída é Jesus, reconhece Jesus como Filho de Deus, porém continuam perdidas. São pessoas escravizadas, quem sabe até do seu próprio pensamento, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir. Já encontrei pessoas que me disseram, eu nasci nesta religião e vou morrer nesta religião. Ah, não, eu sou assim porque o tal líder me ensinou assim. Olha, a verdade não é o que nós pensamos, o que nós achamos. A verdade é o que a palavra de Deus nos diz. Então são pessoas escravas, escravizadas por um sistema de vida caótico e que tende a lhe arrastar para a perdição eterna. Eu gostaria de mostrar na Bíblia Sagrada estas características bem visíveis através da Bíblia Sagrada, Paulo escrevendo as suas epístolas, especialmente me refiro à epístola aos Efésios, ele disse algo tão importante sobre isto, e ele usou a nós mesmos hoje cristãos para mostrar como éramos no passado, como éramos cegos, como éramos escravizados pelo pecado. Olha o que ele diz no capítulo 2 de Efésios, versículos de 1 a 3. E vos vivificou, que vale dizer, e ele nos deu a vida, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, escravos do pecado, sujeitos ao pecado. O verso 12, ele diz algo interessante sobre este assunto, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo Deus e sem esperança no mundo. Escravos, cegos. Lamentavelmente, este foi o meu passado, este foi o passado de todas as pessoas que um dia, liberto pelo maior de todos os milagres, a salvação em Cristo, se libertaram. Os seus olhos foram abertos e encontraram a solução que é o Senhor Jesus Cristo. Olha o capítulo 4, versículo 18, da mesma epístola aos Efésios, que escreve o apóstolo Paulo. Entenebrecido, eu vou ler o 17 para entendermos melhor o 18. E digo isto e testifico no Senhor, escrevendo aos cristãos, ele disse, para que não mais andeis como andam os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, escravos da cegueira espiritual, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, pela falta de conhecimento espiritual que há neles e pela dureza do seu coração. Satanás trabalha nesta linha. Ele obscurece a mente, ele não quer que a mente seja aberta, que os olhos espirituais sejam abertos para entenderem a mensagem, a necessidade da salvação, ainda que você até possa entender com a sua mente o que está sendo dito, gostar muito da mensagem, porém ele proíbe de que a mente possa captar a pessoa do Senhor Jesus através da mensagem, ou seja, o evangelho da salvação. E ele cega a mente espiritual da pessoa e o coração endurece. Por isso, tantas pessoas que são tão boas, porém nunca tomaram uma decisão. Porque Satanás, o inimigo de nossas almas, ele tem trabalhado nesse campo, prendido a mente, cegado a mente e obscurecido a mente, endurecido o coração.
Quer ver um outro texto interessante nesta área? Paulo escrevendo também aos Coríntios, no capítulo 4 da sua segunda carta. Capítulo 4, verso 4, ele diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o trabalho sagaz, o trabalho terrível e perigoso de Satanás, o Deus desse século. Ele cegou a mente para que não resplandeça a luz do evangelho da glória. Jesus é a luz do mundo e ele é revelado para nós através da mensagem do evangelho, porque a mensagem do evangelho é aquela que nos conduz a Jesus, porque a palavra é de Deus. A salvação é de Deus na pessoa de Jesus. Jesus é o autor da vida, o autor da fé, o autor da salvação. Não há outro caminho a não ser ele para chegarmos a Deus, mas lamentavelmente as nossas mentes, durante um certo tempo, está obscurecida. Lamentavelmente. Coração fechado, duro, endurecido, embora sendo pessoas tão boas. Então, o que aconteceu conosco que as coisas mudaram? Na próxima mensagem, nós veremos o que acontece com uma pessoa perdida e que hoje se diz salva em Cristo Jesus. Me aguarde, eu te aguardo, encontraremos na próxima mensagem e vamos mostrar o que aconteceu com essa pessoa cega, de coração duro, endurecido e alienado ao inimigo das nossas almas. O que aconteceu conosco? O que aconteceu com o cristianismo? Pode acontecer com você ainda hoje. Na próxima mensagem, se Deus permitir. Eu quero terminar orando. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela graça, pela misericórdia. Obrigado, Deus, por estarmos aqui juntos falando da Tua palavra, que ela possa, conduzida pelo Espírito, falar aos corações, para abrir a mente, abrir o coração, abrir, Senhor Deus, o entendimento espiritual para que possa compreender as maravilhas da Tua lei. Eu oro por todas as famílias neste momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até lá, se Deus permitir.